Bom, falando um pouquinho do conceito, esse conceito é trazido pelo próprio Código de Processo Penal, pela Constituição Federal. O que é o Tribunal do Júri? O Tribunal do Júri é um órgão que ele é formado, por um juiz-presidente, um juiz togado, um magistrado, e pelo Conselho de Sentença, que são os jurados. São aquelas pessoas que são convocadas para servir como jurados. A exemplo de como é feito quando os mesários, nas ocasiões de votação. O jurado ele é convocado. Ele pode ser um voluntário, onde ele vai até algum júri, alguma vara do júri para se inscrever. Ele tem que ser maior de 18 anos, ele não pode ter antecedentes criminais, ele pode se candidatar e ser jurado. Mas o que a gente observa na grande maioria das vezes é que o jurado ele é convocado. Convocado não é convidado. O jurado ele é obrigado a estar lá. E sendo obrigado a estar lá, aqui no Brasil não existe nenhuma preparação para ser jurado. Não existe um curso para servir como jurado. Ele é convocado, ele recebe uma carta, ele vai no fórum e quando ele se dá conta, ele está lá julgando um semelhante. É assim que acontece. E daí a ter o advogado essa sensibilidade, porque imagina alguém estar lá num lugar que não quer estar, e ele vai julgar um semelhante que, na grande maioria das vezes, chega lá com aquela calça caque, com a camiseta branca, e os seguranças dizem para ele, olha, você não encara ninguém não, viu? Fica olhando para baixo o júri inteiro. É assim. Então, essas questões são afetas aos advogados para a gente trabalhar, a gente vai falar um pouquinho isso no dia de hoje. Óbvio, também está na nossa Constituição Federal, no artigo 5º, 38, e o Código de Processo Penal vai tratar isso do artigos 406 a 497. Como eu disse a vocês, a competência do júri está na Constituição Federal, logo não pode ser alterado por emenda, uma cláusula pétrea, não pode ser alterado por emenda. A gente sabe que existem alguns planos, alguns projetos de lei para aumentar a competência do Tribunal do Júri, ou seja, para que o Tribunal do Júri também seja aplicado em outros crimes. Hoje, a competência do Tribunal do Júri é para os crimes dolosos contra a vida. Diferentemente de como acontece em outros países, Estados Unidos, por exemplo, lá nos Estados Unidos um simples evento de trânsito pode ser julgado pelo Tribunal do Júri. Aqui no Brasil não, só os crimes dolosos contra a vida, consumados ou não. Tá? Aí vocês podem olhar lá no artigo 5º, vai falar da competência do júri, está elencado na nossa Carta Magna, e lá na letra D ele vai falar qual é a competência do Tribunal do Júri. Julgar os crimes dolosos contra a vida, consumados ou não, os chamados tentados. E aí vocês podem perguntar para mim, como é que eu vou saber quais são os crimes dolosos contra a vida? Não precisa decorar, e aí basta, graças a Deus todos vamos ser alfabetizados. O Código Penal trará lá dos crimes dolosos contra a vida, lá no artigo 121. Então ele vai falar do homicídio, vai falar do feminicídio, vai falar do induzimento, instigação ou auxílio ao suicídio ou automutilação, do infanticídio, do aborto. E aí uma questão importante, que aí foi trazido muito mais pela doutrina do que propriamente pelo nosso Código Penal, essas questões do dolo eventual. O dolo eventual está previsto lá no artigo 18, que vai falar quando o crime é doloso. O crime é doloso quando a pessoa tem a intenção de praticar o delito. Entretanto, em algumas situações, o que a gente vê que alguns delitos que não foram naturalmente tipificados para ser julgados pelo Tribunal do Júri acabam sendo por quê? Se vocês observarem a segunda parte lá do artigo 18, ele vai falar ou assume o risco de produzir o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo. Então, é por isso que nós vemos essas hipóteses de crimes de trânsito. Nós temos um Código de Trânsito, a Lei 9.503 de 97, que naturalmente são todos culposos. Tá? Crime de trânsito naturalmente é culposo. Porque se alguém disser, olha, eu peguei meu veículo automotor e atropelei querendo, aí não é um crime culposo, a gente vai estar diante de um crime doloso. O atropelamento foi um meio, um móvel para atingir um crime contra a vida. Mas,
em algumas situações, como por exemplo, se o condutor ele está em alta velocidade, se ele está embriagado, se ele não respeita as relações de cuidado, de velocidade. Então, imaginem vocês, por exemplo, hoje, né? Vamos aproveitar o sol desse sábado, né? Vamos almoçar, hoje tem feijoada, né? Hoje é sábado, feijoada, toma, né? 3 caipirinhas, com 2 dedinhos, não é? 3 caipirinhas, 18 cerveja, só para acompanhar, né? E dirigindo, né? A Muniele sai com seu Porsche, depois de 3 caipirinhas, 18 cerveja, tá tranquilo, isso não a abala emocionalmente nada, tá tranquilo, né? E ela sai e atinge uma alta velocidade e acaba colidindo ou atropelando alguém. Então veja, aquilo que nasceu naturalmente para ser um delito de trânsito passa a ser passa a ser julgado ou podendo ser julgado pelo tribunal do júri. Por quê? Porque teria ela agido com dolo eventual, ou seja, ela não quis o resultado, mas fez tudo para que ele acontecesse. É a segunda parte do artigo 18. Então, esses tipos penais também são sendo submetidos ao tribunal do júri. Então, tomem cuidado quando forem dirigir, quando for assumir a direção de um veículo automotor, nessas condições, né? Então, se beber, pessoal, já não dirija, não vamos colocar a risco, não só a nossa vida, né? Porque já seria demais desrespeitarmos a nossa própria vida, mas colocar a vida de terceiros, aqueles que estão conosco, é irresponsabilidade demais, né? Então, vamos seguir com a apresentação. Vejam que, como advogado, eu fiquei muito preocupado com a questão de direitos autorais. Eu não sei se vocês podem notar, esse que vos fala aqui, né, sou eu mesmo, que está lá no tribunal do júri, tá vendo? Ó? Esse foi um júri simulado que nós fizemos aqui na UAB, tá? Que nós fizemos aqui na UAB mesmo, foi na época outra ocasião. Quem é o juiz lá não tem problema, meu amigo, se ele processar tá tudo certo, né? Os outros 2 nunca mais eu vi na UAB, tomara que não esteja vendo pelo YouTube, então não vai ter problema não, tá? Que está em pé foi meus alunos, é meu amigo, então não vai ter problema de direito autoral. Perguntam para mim, né, que é o sonho, ou pelo menos todo aquele que quer advogar, ou quer atuar na advocacia criminal, quer fazer um júri, né? Olha, que eu quero fazer um júri, que é o ápice da advocacia, e de fato, pessoal, reúne alguns requisitos, muito característicos, muito próprios, àqueles que querem atuar no tribunal do júri, né? Então, eu trouxe aí, o que a gente precisa então. Perguntassem para mim, Wagner, o que precisa para eu atuar no tribunal do júri? Primeiro, você precisa conhecer o Código Penal, né? Precisa conhecer o Código de Processo Penal, parece até óbvio, né? Precisa também conhecer a nossa Constituição Federal, claro, questões óbvias. Mas o que eu julgo, pessoal, de verdade, nesses mais de 20 anos atuando, a gente precisa conhecer não só a parte legal, a gente precisa entender um pouco mais do ser humano. Porque uma coisa que eu direi para vocês, e parece exagero, mas não é, ninguém está livre de cometer um crime. Tá? Eu brinquei aqui com a Muniele, mas vejam, se você for no domingo na casa da sua avó, no dia de macarronada, tomar 2 taças de vinho e forem parado numa blitz e fizer o etilômetro, vai constar lá que você está embriagado. Dirigir embriagado é crime. Dia 30 agora é o último dia de imposto de renda. De repente você não pagou o imposto, você pegou... Vocês não, né? O amigo de vocês que não vieram, né? Ou da outra faculdade, por exemplo, fez um jeitinho brasileiro de pegar atestado, não pagou o imposto, crime, pessoal. Então vejam, e eu nem estou falando uma questão de ver-se aí necessitado numa ocasião de legítima defesa, que você, para salvaguardar a sua própria vida ou a vida de terceiro, você atenta contra outra vida. Mas são questões simples que podemos nos ver respondendo um processo criminal. Eu sempre digo que aquele que senta ali do nosso lado direito, o réu, quem vai julgá-lo, o tribunal do júri que vai julgá-lo, ele não está julgando um condenado, ele está julgando alguém que está sendo acusado, que pode, inclusive, ser inocente. E, aliás, né, pela sistemática do tribunal do júri, ele senta lá, não é porque
ele é culpado? Ele senta lá porque o procedimento do júri diz que a competência para absolver ou para condenar não é do juiz togado, não é daquele que fez o curso de direito, que passou no curso da magistratura. Não, a competência é do tribunal do júri. Aquele 7 populares que às vezes não querendo estar lá, estão e vai julgar um semelhante. Só eles poderão dizer se o réu é culpado ou inocente. Então, todas aquelas fases que antecedem, seja de inquérito policial, seja da pronúncia, são procedimentos para saber se ele deve ou não ser julgado pelo tribunal do júri. E o que a gente vê na grande maioria das vezes, que se a tese não tiver muito clara, ou se não tiver circunstâncias que vão absolvê-lo sumariamente, ou seja, vai dizer, olha, realmente não foi ele, tá? Ele vai ser submetido ao tribunal do júri. Até a tese de legítima defesa, dificilmente o juiz o absolverá na primeira fase, né? Então, só para dizer rapidamente, eu sei que o tempo é curto, então a gente fala que o tribunal do júri é um procedimento bicameral ou bifásico. Ele tem 2 fases. A primeira fase inicia lá com o inquérito policial, com auto de prisão em flagrante, com ou sem indiciamento, né? O delegado pode ou não indiciar. Depois esses autos vai à análise do Ministério Público, né? Porque a ação penal pública é incondicionada, que vai ou não denunciar. Se ele denunciar, se o promotor denunciar, vai abrir o prazo de 10 dias para a resposta à acusação, ou seja, instalou-se o contraditório. Depois, feita a defesa, é marcada uma audiência de instrução, debates e julgamento. Depois de ouvir todo mundo, né, então o juiz profere uma decisão, e não é uma decisão condenatória. Essa decisão do juiz é de pronúncia, impronúncia ou absolvição sumária, ou então de desclassificação. Quando é a pronúncia? A pronúncia ocorrerá quando o juiz verifica que tem prova da materialidade. O que é isso? Ora, se eu estou falando de homicídio, qual que é a prova da materialidade? Né? Tem um óbito lá e vai ter um laudo necroscópico. Se a vítima não é fatal, eu vou ter um laudo de lesão corporal, que vai estar relatando quais são os danos suportados pelaquela vítima. Isso é prova da materialidade. Eu não preciso ter uma certeza de autoria. Eu preciso ter meros indícios de autoria. Então, se o juiz verifica, olha, morreu, tem a prova lá. Aliás, é uma prova que não pode faltar. Eu tenho indícios, nos autos existem indícios de que o autor pode ter sido aquele indicado na denúncia. E aí o juiz, ele emite uma decisão de pronúncia, ou seja, o réu deve ser submetido ao tribunal do júri e são os jurados que decidirão se ele é ou não autor daquele crime. Por outro lado, o juiz pode também impronunciar. Se o juiz verificar que não tem prova da materialidade, ou tem prova da materialidade, mas não tem indícios suficientes de autoria, ele impronuncia. Ou seja, o juiz fala, olha, o juiz não está absolvendo, tá? O juiz fala, olha, embora não obstante exista prova da materialidade, ou seja, prova que o crime aconteceu, as provas aqui não são suficientes para indicar ele como suposto autor. Aí ele impronuncia. Impronunciando, se surgir provas novas, inclusive de que aquele autor impronunciado foi o autor, ele pode ser submetido ao tribunal do júri, tá? O juiz pode desclassificar também, se verificar que, por exemplo, está claro que a intenção do autor não foi atingir o bem jurídico vida. Ele acabou lesionando um outro bem jurídico, né? E aí ele pode desclassificar. Ou pode absolver sumariamente, se ele verificar algumas questões lá daquelas excludentes de ilicitude. Então, lá no artigo 24, 25, 26 do nosso Código Penal. Mas o que nós verificamos na prática, se o promotor, por exemplo, ainda que a tese principal seja de legítima defesa, ou seja, de desclassificação, mas se por outro lado o órgão acusador, o Ministério Público, ele se inclinar no sentido de que tem que ser pronunciado, o juiz pronuncia, tá? A regra geral é que se pronuncia. Embora a gente aprenda nos bancos acadêmicos, a gente não aprendeu lá que tem um princípio indubio pro réu, nasceu-se aí da doutrina, aplica-se um princípio indubio pro società. Na dúvida, tem que ir para júri. A regra geral é essa.
Na dúvida, não absolve ou não impronuncia. Na dúvida, cotejam-se pela sociedade e o réu vai ser pronunciado. E aí inicia essa segunda fase, que é a fase que a gente vai trabalhar no dia de hoje. E aí eu estava dizendo isso porque, então, o advogado ele precisa saber um pouquinho do ser humano, ele precisa entender um pouquinho do ser humano, ele precisa entender que ali é um ser humano que está sendo julgado, né? Então um pouquinho de sociologia ajuda, um pouquinho de vitimologia ajuda também. O advogado tem que empreender uma prática investigativa, ele tem que ir atrás, ver o local do crime, ver se não tem uma outra câmara que poderia auxiliar nas investigações, porque tudo isso ele pode pedir durante a instrução processual e pode pedir em outro momento também, que a gente vai falar um pouquinho dele. O que mais o tribuno precisa ter? Um compromisso ético profissional, né? Então vejam, se a gente tem de um lado o bem jurídico tutelado vida, e é por isso que foi para o tribunal do júri, nós temos, no meu entendimento, do outro lado, o segundo bem jurídico mais caro, que é a liberdade. Então vejam, a gente precisa tratar com respeito àquele nosso constituinte. Ainda que você vá atuar no convênio da defensoria, por exemplo, que quando o defensor público ou não pode atender, ou já está atendendo um dos réus, não pode atender o outro, existe o convênio da defensoria pública em que o advogado ele é nomeado para atuar, né? Aí o advogado tem que estar inscrito no convênio, tem alguns requisitos. Mas veja, independente do valor que recebe, e é bem menor do que a tabela da OAB, mas você escolheu fazer esse tipo de defesa. E notem, quando a gente é nomeado e eu estou inscrito nesse convênio, a gente não escolhe. Chega um ofício, você vai conhecer o processo depois do ofício. Então, talvez o advogado poderia escolher se ele fosse constituído, né? Mas, nesse convênio, por exemplo, a gente vai defender, a gente nem sabe o que aconteceu. E, nesses casos, a primeira providência que o advogado deve tomar é se entrevistar com o seu constituído. Tem que falar, olha, o que aconteceu? Porque o que você vai ver num primeiro momento é um texto frio do que está no papel. Você vai ver um auto de prisão em flagrante, você vai ver um indiciamento, você vai ver uma denúncia, você vai ver uma pronúncia. E aí você vai para a júri com tudo que está no papel. E é importante, é de suma importância você se entrevistar com o cliente para dele saber o que realmente aconteceu, tá? Porque o que a gente vai verificar aqui, como eu já disse, existe uma outra fase de produção de prova também no tribunal do júri. Então, o advogado tem que ter esse comprometimento, tem que ter empatia, né? Colocar-se no lugar do outro. Ah, Wagner, mas eu jamais mataria alguém. É até possível e até provável, mas você está fazendo uma coisa que escolheu fazer, né? Então, não é para fazer de qualquer jeito. Não é porque está ganhando pouco que vai fazer de qualquer jeito. Não é isso. O que a gente tem que ver é que, de outro lado, a gente tem um bem jurídico tão caro quanto a vida, que é a liberdade. Já falando um pouquinho aí da prática da advocacia, em 2023, nós tivemos aí, eu não sei se vocês acompanharam, a DPF 779 do Supremo Tribunal Federal, aliás, perdão, de 2013, que é a proibição da tese de legítima defesa da honra. Você sabe o que é isso, a legítima defesa da honra? Por exemplo, né? Isso, né? Hipoteticamente, hoje nem pode alegar isso, nem no júri, nem na primeira fase, o Wagner, vou falar de mim para não ter processo, porque vai ficar gravado, né? Quem não sabe, até assim hipotético tem problema, né? Que não sei se você sabe, a Michelle também, além de acumular a atividade de coordenadora da Comissão do Acadêmico e da Acadêmica em Direito Médico, ela também é minha esposa, né? Então, mas aí, em casa eu resolvo, né? Vamos falar da Michelle. O Wagner chega em casa, né? E aí, usando o sofá novo, que eu nem paguei ainda, comprei em 12 vezes da Casas Bahia, na segunda prestação tá a Michelle com sócio. Grupo de estudo Direito Médico. Ela diz que é o grupo de estudo Direito Médico, né? Faria o colega uma anatomia, e aí, como é aula prática, né? Ele usava outros métodos que além daquele visual. Pois bem, chega o Wagner nessa situação e fala: o que está acontecendo, né? E aí eu digo para vocês, se for o inverso, qual que é a dica? Nega, sempre nega. Vai falar: amor, não é nada disso que você está pensando, né?
Muito bem. E a Michelle fala a mesma coisa. Amor, não é nada disso que você está pensando. Eu vou falar, claro, nunca passou pela minha cabeça. Isso jamais poderia ter passado na minha cabeça. Muito bem. Mas, de repente, né, por qualquer descuido, eu falo, não, tem coisa estranha aí, não é possível, né? Tirou o sapato, tirou a meia, né? Colocou os pés em cima do sofá que eu nem paguei ainda, né? Tem algo estranho aí, né? Muito bem, mas impensadamente eu vou lá e desfiro 2 tiros. Na Michelle não, nele, né? Eu mato o cidadão. Matei o cidadão, né? Em tese, pratiquei o quê? Um homicídio, não é isso? Inegavelmente, pratiquei o homicídio. Entretanto, eu poderia dizer, lá anteriormente a 2013, falava, não, eu cometi sim um homicídio, mas eu queria lavar minha honra com sangue. Como é que eu vou sair aí por aí no condomínio, dizendo que eu tenho um sócio, e pior, que pôs os pés no meu sofá? Olha quão grave, né? Quão grave é isso, né? Então, injúria eu poderia sustentar essa tese? Poderia, porque no júri, pessoal, né, tem um princípio que eu posso sustentar qualquer tese no tribunal, salvo agora a tese de legítima defesa da honra. Porque, veja, pessoal, como é também que eu vou justificar a morte de alguém só porque, para não manchar minha honra, né? Se a gente ponderar os direitos aí, o que seria mais importante? A vida ou a minha honra? Né? Então, são construções que foram feitas ao longo do período, essas questões de mulher não é objeto, mulher tem que ter respeito, enfim, são questões que fizeram a doutrina mudar o entendimento e até isso chegar, né, uma DPF, uma arguição de descumprimento de preceito fundamental. Eu não posso alegar a defesa da minha honra matando alguém. Então, o que é mais importante? A vida, né? Então, alegou-se aí que atingia esse bem jurídico vida, enfim. Hoje, a tese do cornudo não pode mais, tá? Não pode mais. Outra questão também que foi, que recentemente, em 2024, antigamente o feminicídio, ele era uma qualificadora no crime de homicídio. Explicando isso, a gente tem lá o artigo 121, né, tem o parágrafo 1º que vai falar do homicídio privilegiado, e o parágrafo 2º falará das qualificadoras. Nós tínhamos lá o parágrafo 7º que falava do feminicídio. Hoje não. Hoje o feminicídio ele é um tipo penal específico, próprio. Ele está lá no 121A, tá bom? Tem essa questão que ainda está sendo bastante controvertida, que é prisão imediata logo após do tribunal do júri. Alguns juízes aplicam, outros não, enfim. Mas são questões práticas que vocês devem saber. Por quê? O cliente ele vai perguntar para você, doutor, eu vou ser preso imediatamente? Você vai falar para ele, não sei. Ele quer respostas de você, né? Então o que você faz? Quando você vai até o tribunal do júri, você já sabe quem é o juiz, você saberá quem é o promotor. A gente vai falar aqui de algumas dicas rápidas também. Você precisa saber, tá? Até para a gente se preparar. Uma outra questão também que é importante vocês saberem, desde 2021, a gente não pode mais, tanto em plenário como em qualquer instrução, falar mal ou tentar atingir nem a vítima e nem testemunhas, né? Nós tivemos aí a lei Mariana Ferrer, né? Não sei se vocês souberam do evento, em que foi uma audiência virtual, que o promotor, o advogado começou a falar, o juiz não se intrometeu, atingindo a dignidade da vítima, que era um crime de estupro na ocasião. Isso foi legislado, então hoje a gente não pode, em plenário, falar mais mal da vítima, tá? Então, o advogado, nessa sua sustentação, não só advogado, ninguém pode mais falar. Então, o que era comum do advogado, por exemplo, a gente pedia a certidão de antecedentes criminais. Para quê? Para falar do perfil da vítima. Hoje, quando você pede, você precisa justificar. Por quê? O juiz pode indeferir. Ou ele te adverte, olha, eu vou até deferir, mas fica advertido dos permissivos, dos proibitórios do artigo 400 e do 474A. A gente não pode mais falar mal da vítima, tá? Então, o advogado ele tem que buscar de uma outra forma mostrar o que aconteceu. Se, por exemplo, ela tiver antecedentes, justifica. Fala, olha, em casos semelhantes, eu tenho que justificar, tá?
Que mais? Bom, e aí falando daquela ocasião que eu disse para vocês, do que em plenário a gente pode produzir prova também. Depois da sentença de pronúncia, que é aquela decisão em que o juiz diz, olha, o réu tem que ser submetido ao tribunal do júri. Cabe recurso, né? O recurso em sentido estrito, chamado também de rese, né? Normalmente eu brinco, né? Você foi pronunciado. Agora, o que eu faço? Rese, né? Ou ora também serve, né? Mas o rese é o recurso contra a decisão que levou o réu ao tribunal, a julgamento pelo tribunal do júri. E aí já dou uma dica para vocês. Pessoal, avaliem realmente se o réu estiver preso, se o cliente de vocês estiverem preso, se compensa o recurso. Porque na grande maioria das vezes, esse recurso, o tribunal não reforma qualquer das decisões. Por quê? Ele vai falar justamente que, nesse momento processual, não está condenando ou absolvendo, que vigora o princípio indubio pro società, ou seja, que quem é competente para julgar ou para excluir uma qualificadora ou para reconhecer uma tese de legítima defesa é o tribunal do júri. É na maioria esmagadora que os tribunais decidirão, que o STJ decidirá, que o STF, se chegar lá, vai decidir. Que não pode retirar do tribunal do júri a competência funcional, constitucional, de submeter o réu ao tribunal do júri. Então, veja, às vezes o recurso demora 6 meses, 1 ano, o seu cliente, se ele estiver preso, ele vai continuar preso. Então, avaliem se compensa essa fase recursal. Na grande maioria das vezes, o que eu faço? Eu divido essa dificuldade e sempre, toda essa dificuldade eu divido com o meu cliente. E eu falo para ele, olha, não vamos recorrer não, sabe por quê? Não vai mudar nada. É melhor a gente não recorrer, porque aí a gente já vai logo, já marca a sessão do tribunal do júri, que é a sua maior chance. Aliás, é a sua única chance ao tribunal do júri. Se ele foi preso em flagrante, pessoal, e aí divido com vocês, a experiência nos mostra, se ele foi preso em flagrante como acusado de um crime contra a honra, a única ou a melhor chance é a sessão do tribunal do júri. Não haverá nenhum pedido, nenhum habeas corpus que vai autorizar ele responder em liberdade. Juiz nenhum dá, tribunal nenhum dá, salvo se verificar alguma nulidade, tá? Que aí a gente vai trabalhar isso na audiência simulada de custódia. Mas não havendo nenhuma nulidade, dificilmente ele vai responder o processo em liberdade. Então, tudo que nós advogados pudermos fazer, defensores, para agilizar o processo, façam, tá? Façam porque, de verdade, a maior chance dele é a plenária, é a nossa participação no tribunal do júri. Então, vai iniciar depois disso o que a gente chama de a fase do artigo 422, onde eu posso fazer pedido de perícia, arrolar testemunhas. E nessa fase, o que eu peço? Para que no dia da sessão do julgamento seja autorizado o uso de roupas ou trajes civis, para que seja retirado a algema dele. Tá? Por que da roupa, Wagner? Imaginem vocês, alguém que nunca foi numa delegacia, alguém que nunca foi jurado, quando ele chega lá, fala, ó, você vai ser jurado, pronto, acabou. Ele se vê lá, sentado, julgando alguém que já vai chegar com aquela roupa característica de presidiário, preso, algemado, o que ele vai pensar? Ora, se ele está até aqui, óbvio que foi ele, né? Claro, com certeza foi ele. É por isso que o defensor, na sua fala, ele precisa explicar por que é que ele está sentado lá. É falar que ele está sentado lá, por quê? Não é porque ele já é um condenado, ele está sentado lá porque o procedimento exige que ele chegasse até aquela fase para quem fosse condenar ou absolver, fosse os jurados. Para que não predisposição, ou para que eles não tivessem uma predisposição para condenar. E já é difícil, né? Se é um caso midiático, por exemplo, um caso que foi para a televisão, o jurado senta lá condenando. Eu costumo brincar, né? Que a gente senta lá perdendo de 9-0. 7 do jurado, promotor e juiz. Às vezes, pessoal, nem a mãe dele ajuda. Nem a mãe dele ajuda. E vou te dar um caso prático já, né? Então, quando ele fala para você, doutor, põe a minha mãe de testemunha. Eu falo, meu amigo, tem certeza, né? Conversa com ele, né? Porque assim, a testemunha de defesa, óbvio, que subentende que ela vai dizer algo que vai ajudar
o réu, o acusado, né? Mas se qualquer das testemunhas de defesa disser algo que prejudique, acabou. Pode pegar uma linha e ir embora, que o réu está condenado. Eu falei, você tem certeza que quer levar sua mãe? Tem, doutor. Minha mãe participou de todas as dificuldades da minha vida, ela conhece tudo, né? Minha mãe agora é uma servidora de Deus, nada contra a religião, mas foi isso realmente que aconteceu. Minha mãe é uma servidora de Deus, ela vai falar a verdade. Eu falei, meu amigo, aí que mora o perigo, né? Muito bem, chamamos a mãe do réu, né? E aí, o que eu faço com as testemunhas antes? Eu não preparo testemunhas. Preparar testemunhas é proibido. Preparar testemunhas é dizer a ela o que ela deve dizer. Isso jamais. Não é papel do advogado fazer isso. Mas eu faço uma entrevista para saber como é que ela poderia contribuir, né? Como ele não tinha ninguém, fala, tá bom, vai a sua mãe mesmo, concordo, muito bem. O juiz, vai ele lá, aí quando o juiz chama a testemunha, fica uma cadeira na frente do juiz, né, anuncia o nome dela, vem uma senhora, saia comprida, cabelos longos, com a Bíblia debaixo do braço. Sentou lá à frente do juiz, falou, a senhora falou em tal, tá bom. Aí o promotor começa, doutor, o senhor tem a palavra, perguntou várias coisas do dia dos fatos, ajudou, foi brilhante o que ela falou do dia dos fatos, né? Tá bom. Aí diz o promotor, então o senhor está dizendo que agora adulto, seu filho é um bom ser humano, trabalha, estuda? Sim, senhor, vai comigo na igreja, né? É uma bênção. Eu quase falo, não, tomara que acabou. Tá. Aí o promotor disse, uma última pergunta para a senhora. Como era seu filho quando era menor? Aí eu já olhei para ele, perdi o júri, né? Aí ela olhou e falou, vixe, quando era menor me deu muito trabalho, doutor. Vivia entrando na casa dos outros, pegando o que não era dele. Tinha que ir na escola porque arrumava briga o dia todo. Só na vara da infância eu fui umas 3 vezes. Eu falei, eu fiquei igual a vocês, falei, exatamente, eu avisei, né? Eu avisei. A mãe do menino falando isso, gente, então veja, para o processo não tinha influência nenhuma, mas 7 jurados que não têm preparação, que não pediu para estar lá, ouvia a mãe dizer isso do seu filho. Então se pairasse alguma dúvida de ter sido ele autor ou não do crime, o que vocês acham? Né? Pois é. Então, pessoal, tem coisa que a gente precisa avaliar, né, e discutir isso com o cliente. Mas jamais tomem a decisão vocês. Porque se der errado, e vai dar, ele vai falar, foi meu advogado que mandou. Né? Então, tomem cuidado. Precisa conhecer o processo. Isso é obrigação. Tá? A gente precisa, eu até brinco, a gente precisa cheirar o processo. Eu preciso saber onde está cada uma das folhas, cada uma das argumentações. Faça um índice, estudem. Não deixa para estudar um dia antes, né? Precisa conhecer o processo. Vai visitar o plenário antes para saber como é que é, para saber se tem TV da OAB, para você exibir, para saber as dimensões físicas do local, para saber onde vai ficar o jurado, para você não chegar lá e ficar intimidado com o local. Precisa conhecer realmente. Isso é papel do advogado, a gente precisa fazer isso. O promotor, pessoal, ele faz pelo menos 2 júris por semana. O advogado não faz isso. Então, é natural que o promotor esteja mais preparado. O advogado nem sempre, mas precisa estar preparado. Aliás, a ideia do encontro de hoje é para que isso aconteça, para que estejamos preparados. Observar como é que é o promotor, como é o juiz, para ver se normalmente o promotor desrespeita a prerrogativa. Eu preciso estudar, preciso conhecer o que são as prerrogativas. Está lá no artigo 6º e 7º da Lei 8.906. Conhecer a LOMAN, que é a Lei Orgânica da Magistratura. Se vocês lerem, eu até coloquei aí os dispositivos, 35, tem também lá que é dever do magistrado, dever de urbanidade. Urbanidade é respeito. Ele não é melhor do que a gente. Embora a disposição física, ao que parece, se incline, porque fica o juiz numa cadeira mais alta, o promotor do lado dele, o advogado no espacinho que der, a gente precisa mostrar isso, né? Essa construção. Então, a lei do Ministério Público também fala do dever de urbanidade. Então, são coisas que você já tem que saber. Para quando tiver que, tomara que não, mas às vezes os embates, eles ficam calorosos. Você precisa falar, doutor, o senhor também tem um dever de urbanidade, tem que me respeitar, tem que respeitar quem está sendo acusado, tem que respeitar os familiares. Então, a gente precisa saber dessas situações.
Parece pouco, pessoal, mas isso é nosso dever, né? Eu digo a vocês porque o meu primeiro júri, vou até tomar água, e aí é segredo, né? Eu tenho certeza que vocês vão guardar esse segredo. E vocês que acompanham a gente pelo YouTube também vai guardar. Olha o texto, vou fazer meu primeiro júri. Primeira família veio me contratar. Tinha feito júri curso na ESA, na OAB, fiz um monte de curso, né? Aí a família veio me procurar. Doutor, o senhor faz júri? Eu falei, vixe, já fiz vários. Ih. Mas quanto? Nem conto. Cada semana tem uma. Nunca tinha feito um júri, né? Cada semana eu faço um júri, né? E aí, né? Precisa ter uma preparação, né? O escritório de advogado, por exemplo, vocês forem lá no meu escritório, tem aquelas RTs lá. Vocês já viram aquelas RT que tem... Já abriram aquelas RT, o que tem lá? Jurisprudência, né? Hoje a gente pega pela internet. Antigamente não, eram aqueles livros, né? Aí a pessoa te pergunta, você já leu? Você fala, 2 vezes, né? Tudo. Mentira, aquilo você compra na sebo, né? Não serve para nada. Olha a data, 91, 85, a jurisprudência escrita, e você não vai usar, né? Precisa estar 2 minutos para dizer, peraí, Vamos lá, vamos acabar. Só falando que é importante falar do caso. Contratou, né? A família me contratou, fui me entrevistar com o cliente, enfim. Chegando lá, estava preso, né? E aí, quando ele fica preso, todo fórum tem um local que ele fica encarcerado. Aí eu entrei para conversar com ele, para ver como ele estava, né? Porque eu tava desejando que ele tivesse morrido. Tremia, a boca secava, nervoso, enfim. Aí eu entrei, tava ele lá ajoelhado, orando. Falei, doutor, eu vou sair daqui. Eu falei, meu Deus, nem eu tô tão confiante assim, né? Não, eu conversei com Deus, ele falou que eu vou sair daqui. Eu falei, meu Deus. Falei, você tá bem? Você não quer ser socorrido, né? Queria fazer qualquer coisa para não ter o júri, porque tava nervoso. Tava preparado, mas nervoso, né? Falei, doutor, ó, até doer minha Bíblia, doer minha escova de dente, hoje eu não volto. Eu falei, meu Deus, é hoje mesmo. Eu falei, ele não morreu, mas eu tô quase, né? Eu tô quase, né? E aí, no júri, tem umas saudações, que a gente vai fazer isso no júri simulado. Quando a gente começa um júri, tem aquelas saudações. Você saúda o juiz-presidente, o promotor. Mas isso é bom fazer para quê? Para a adrenalina já ir centrar, né? E acabando para você. Esqueci tudo, não lembrava nem do meu nome. Bom, enfim, terminou, o júri deu certo. Felizmente, ele foi absolvido. Mas por que eu digo isso? A gente não pode, pessoal, assumir um júri sem ter a preparação técnica, né? Então, falando um pouquinho de tese defensiva, 2 minutos ele falou, né? Vamos lá. A gente pode fazer mais de uma tese defensiva? Pode, mas toma cuidado, por exemplo. Uma das teses que mais se prega é a negativa de autoria. O que é isso? Não foi eu, né? Posso fazer negativa de autoria, por exemplo, com a legítima defesa? O que é legítima defesa? Eu matei, sim, mas matei porque ele atentou contra a minha vida. Não seria incompatível, né? Eu falar para os jurados, olha, não foi ele, mas depois, olha, mas se você não aceitar essa tese, aceita a tese de legítima defesa. O que o jurado vai pensar? Ou foi ou não foi, né? Ou é tudo ou é nada. Então, tomem cuidado com as teses. Às vezes negar não é o melhor caminho, às vezes a legítima defesa também não é o melhor caminho. Às vezes vocês podem tentar afastar o quê? Uma qualificadora, que já diminui a pena. Às vezes fala, não, realmente foi ele. A confissão também diminui a pena, né? Então, tese convergente. O que são teses convergentes? É o promotor e você fazer a mesma tese. Acontece? Acontece. Às vezes o promotor quer ir cedo também, quer ver Ana Maria Braga, ele fala, doutor, vamos fazer o seguinte, vamos só pedir para excluir as qualificadoras aqui, e aí a gente faz uma tese só. Não ouve ninguém, não faz nem interrogatório, e às vezes é o melhor para o réu. O que a gente tem que pensar, pessoal, que é melhor para o réu, para o nosso cliente, e não para nós, né? Muito bem, prestar atenção nos debates. Se o promotor estiver lendo alguma coisa, você vê que não está no processo, fala, promotor, quais as folhas que está? Ele é obrigado a falar quais as folhas, assim como você também tá? É ser leal. Qualquer ocorrência que tiver, pede para o juiz consignar em ata, porque para recorrer tem que estar em ata. Se não tiver em ata, não aconteceu, não está no processo. Quando fizer os quesitos, dá uma lida para ver se não tem nenhuma questão de nulidade. O quesito tem que falar de materialidade, de autoria. Precisa constar lá se o jurado absolve o réu, tá? Sala secreta. Precisa ir na sala secreta, pessoal, tá? Aliás, é comum nos júris ter intervalo para café. Eu vou,
né? Vou tomar café. Peraí, eu ponho café pro senhor. Se eu tô vendo que ele tá falando de time, se ele é corintiano, eu viro corintiano na hora, né? Se ele é São Paulo, eu sou São Paulo, mas se ele for corintiano, nosso timão ontem foi terrível, né? Você viu lá? Vamos ser campeão, esse ano vai dar. Lógico, pessoal, eu quero ficar próximo dele, né? É ilegal isso? Não. Porque o jurado pode conversar? Pode. O que o jurado não pode conversar é do processo, tá? Do processo que o jurado não pode conversar. Então a gente tem que estar presente, a gente tem que estar atento a todos esses atos, pessoal, tá? Então, já aí é quase sendo caçada a minha palavra, né? A advocacia, pessoal, não é uma profissão uma profissão, né? Nem é também uma só das carreiras jurídicas. Eu acho que é uma missão. É muito mais difícil para a gente, é muito mais difícil para quem assume a banca defensiva, mas tenho certeza de verdade que um trabalho bem feito, escutar um muito obrigado da família, daquele que você defendeu, vale muito mais do que grandes salários aí ao final do dia, né? Então eu deixei aí, pessoal, minhas redes sociais, eu sei que eu tive que correr um pouquinho depois, tá? Eu não consegui fazer QR Code, me desculpem, né? Mas podem mandar como elas fizeram, né? Você vê que o evento se casou, né? Na primeira etapa a gente falou de antes de morrer, não é isso? Aí depois a gente falou depois de morrer, né? Mas escrevam para mim enquanto forem vivos, tá? Enquanto forem vivos. Tem o YouTube também, pessoal, me sigam lá, nem minha mãe me segue, tá? Mas me segue lá, eu ponho lá palestrinhas pequenas para ajudar no cotidiano. Então quero agradecer de verdade a presença de cada um de vocês. Fiquem, porque nós teremos agora os sorteios. Depois dos sorteios, as reuniões para falar do grupo de estudo de direito médico. Falaremos também da reunião do júri simulado e da audiência de custódia simulada também. Muito obrigado a cada um de vocês.